Minha gente, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 7 de maio, agora são 8h11, nós estamos no segundo dia da quarta edição da JEP, a Jornada de Estudos em Português Língua Internacional, com a mesa 3, que será mediada pela Jéssica, com a participação do Lucas, da Luciane e talvez da Leila, que nós não tivemos contato ainda, acho que talvez ela tenha tido algum problema e ela ainda não apareceu. Mas se ela aparecer no meio da apresentação, ela fala, senão nós seguiremos com Luciane e com Lucas. Tenham todos um bom evento. Jéssica, você quer apresentar a mesa? Oi, bom dia. Nós estamos aqui, né? Bom dia a todos que estão presentes, é uma honra estar aqui. E nós gostaríamos de iniciar a nossa mesa com a ideia de português no curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas. Nós estamos aqui com o Lucas e com a Luciane, que é uma honra recebê-los. Muito obrigada por estar aqui. E eles vão, como melhor do que eles mesmos, do que se apresentar, né? A Luciane vai começar sua apresentação, ela tem um currículo belíssimo, e ela vai começar sua apresentação com o título da criação na França nos anos 70, a chegada ao Brasil nos anos 2000. Muito obrigada, Luciane. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Lucas, por partilhar essa mesa. Teremos algumas discussões depois. Gostaria também de agradecer ao Jefferson, que idealizou esse projeto, já tem 4 anos e que continuamos aqui sempre. Obrigada também à Martina, que está ali do ladinho, escondidinha, mas vai ficar hoje o dia inteiro também com a gente, é uma das organizadoras também. E obrigada, Jéssica, pela mediação nessa mesa. Então, para eu me apresentar muito rapidamente, depois eu passo para a minha apresentação, eu fiz o meu doutorado, o meu mestrado aqui na França, o meu doutorado em cotutela com a UFPR e a Universidade de Grenoble, e o pós-doutorado entre a Universidade de Rennes 2 e a UERJ. Então, nesse último trabalho que eu fiz, foi do pós-doutorado, eu trabalhei principalmente a questão de políticas linguísticas e o local do português no ensino, no ensino universitário aqui na França. Então, nós vamos ver que em alguns espaços, isso eu vou falar rapidamente também durante a minha apresentação, que ele ocupa espaços bem específicos, e inclusive a questão de status da língua portuguesa. Isso eu vou falar também durante a minha apresentação. Então, eu inicio essa mesa intitulada Língua e Literatura, Contextos de Internacionalização. Eu escolhi trabalhar a questão do português nos cursos de línguas estrangeiras aplicadas, o LOA ou o LEA. E aqui na França, nós temos, das 84 universidades públicas que nós temos na França, o curso de português em LOA aparece em 19 universidades. E o curso de português, como letras portuguesas, como nós conhecemos no Brasil, o LLCUR, a letras portuguesas, aparece em 13 universidades. Então, nós vemos que cada vez mais o lugar do português se encontra mais presente na questão do LOA do que no curso de letras, que tem uma formação principalmente voltada para os concursos de secundário, ensino fundamental e médio. Pode passar, Jefferson. Então, a minha apresentação, eu organizo ela explicando o que é as línguas estrangeiras aplicadas, o LEA, o início na França, quais universidades, eu vou apresentar o levantamento das universidades que têm esses cursos, pensando nas diferentes línguas, pensando nessa questão também de contextos de internacionalização, porque esse é um dos grandes... Eu não alterei o título ali, então, desculpem. Deixei o início em inglês. E daí, o que eu vou fazer depois vai ser apresentar essa chegada no Brasil, super recente, que aconteceu ali nos anos 2000. Pode passar, Jefferson.
Então, ali, primeiro, nós precisamos entender em que contexto esse curso surgiu. Diferente do curso de letras, que iniciou em 1919 na Universidade de Sorbonne, com o primeiro curso de língua portuguesa, de língua e literatura portuguesa, em seguida de literatura brasileira. O curso de línguas estrangeiras aplicadas iniciou nos anos 70, e isso depois dos protestos de maio de 68. Maio de 68 é um período social e político muito conhecido, muito forte aqui na França. Então, só retomando algumas questões sobre esse momento político. Então, os protestos de maio de 68 foram séries de manifestações, greves e ocupações em toda a França, mas principalmente em Paris, durante então o mês de maio de 68, principalmente realizado por estudantes universitários, que pediam além das ocupações que eles fizeram nos campos e os protestos eles se davam principalmente contra o autoritarismo, a rigidez acadêmica, as desigualdades sociais, o conservadorismo político, e solicitava reformas no sistema educacional e na sociedade como um todo. Depois desse maio de 68, que foi muito intenso, o governo e a sociedade, nós verificamos essas mudanças em relação à reavaliação das estruturas educacionais, então uma maior democratização do ensino superior, com maior liberdade acadêmica e a autonomia também dos estudantes, mudanças curriculares, crescimento então dos movimentos estudantis, e também nós verificamos algumas transformações sociais e culturais, por exemplo, a discussão sobre a liberdade de expressão, direitos civis, igualdade de gênero e justiça social. Então, ali, em 68. Pode passar, já. Então, em resposta a esse maio de 68, em 69, o governo criou a Universidade de Paris 8, que é também conhecida como Universidade Vincennes, em Saint-Denis, que tinha uma abordagem mais liberal, progressista, trabalhando muito a questão da interdisciplinaridade, a participação dos estudantes e a liberdade acadêmica. Pode passar, Jefferson. Isso aí. Então, aqui eu peguei do próprio site, porque ela historicamente é conhecida por ser herdeira desse centro experimental de Vincennes. Então, ali eles fizeram como um grande laboratório para verificar o que poderia ser feito nas demais universidades. Então, a Paris 8 surgiu um pouco como um centro experimental até ter a sua fundação como uma universidade que hoje é muito renomada também, internacionalmente, inclusive, principalmente pelos grandes autores, por exemplo, Deleuze, teve também o Foucault, eu não sei se eu anotei, acho que sim. Então, é uma universidade de grande prestígio, tanto aqui na universidade, aqui na França quanto fora. Pode passar também, Jefferson. E o que acontece? O LOA vai ser criado justamente depois desses protestos, dessa onda de reformas universitárias. Então, eu peguei o texto da Kátia Ferreira Fraga, que trabalha com o francês na Universidade da Paraíba. E ela também faz um pequeno histórico ali de como esse novo programa se instalou nas universidades. Então, eu vou citar aqui, eu vou pegar uma parte do texto dela, que é: durante os anos 70, após os protestos estudantis de maio de 68, o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas foi criado. O projeto do governo francês de estabelecer novos cursos visava atender à chegada massiva dos graduados pouco interessados em uma carreira de professor, que estavam principalmente buscando ingressar no mercado de trabalho e fugir do aumento do desemprego que dominava na época. Esse curso é destinado a estudantes que desejam se especializar em línguas estrangeiras
enquanto se preparam para atividades profissionais que não sejam de ensino ou pesquisa literária ou linguística. Então, esse curso ele foi criado, de fato, em 1973 e complementado em 1977. Então, ali, as primeiras universidades surgiram em 73 e 74, com uma formação especificamente de bacharéis em Eloá. Pode passar. E daí o que acontece? Com a chegada do Eloá, teve uma certa, ali da controvérsia que eu já vou citar aqui, desse texto, teve uma discussão entre qual é o tipo de ensino que nós teremos a partir de então de línguas nas universidades. Então, nós vemos alguns textos que discutem a questão que a Universidade Francesa ia deixar de ser uma universidade de reflexão para ir para uma vertente tecnicista. Então, vários debates na época, nos anos 70 e 80, até a sua presença mais em todo o território francês. Então, aqui, Duchesne ele vai dizer que a controvérsia entre os antigos e os modernos voltará a agitar o meio universitário e trará à tona duas concepções distintas do ensino superior. Os defensores de uma universidade como um espaço de cultura e produtora de conhecimento acadêmico essencial para todo cidadão esclarecido, e os partidários da profissionalização de estudos desejando formar uma mão de obra capaz de atender às exigências do mercado. Apesar das resistências de alguns, a formação profissional está se estabelecendo devido, por um lado, ao desenvolvimento do setor terciário e, por outro, à demanda por especialistas nos novos modos de produção industrial. Essa vocação profissional será claramente reivindicada pelo curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas, o LEA. Então, o que é esse curso de LOA? Ela é caracterizada por essa abordagem pluridisciplinar que vai combinar línguas estrangeiras e disciplinas de aplicação. Dependendo da formação do LOA, se é comércio internacional, economia ou turismo, vão ter disciplinas muito específicas de economia, direito, negócios internacionais, comunicação intercultural, sendo que o último ano, então, normalmente, você pode passar já, normalmente o primeiro e o segundo ano, eles vão ser, aqui na França, a graduação, ela é feita em 3 anos de graduação, e a maior parte dos alunos continuam no mestrado por mais 2 anos. Nesses 3 anos de graduação, 2 estágios, um no final do primeiro ano, um no final do segundo ano, é optativo, é recomendado, e um estágio no último ano é obrigatório. Um estágio em uma empresa para iniciar, então, a vida a vida profissional, mesmo que o aluno tenha interesse em continuar no mestrado, ele deve fazer para ter a formação na graduação. Pode passar. Jefferson, por favor. Então, aqui eu dou um exemplo de uma maquete, mas está bem, bem pequeno. Então, eu vou falar só as linhas gerais. Por exemplo, aqui na Universidade de Rennes 2, nós temos a formação de LOA Comércio Internacional. O português está presente como na formação LOA Inglês-Português. Então, são as duas línguas principais, inglês e português, trabalhadas de uma mesma maneira, e o aluno deve escolher ainda uma terceira língua que ele vai fazer como língua complementar. Então, ele vai ter o português tanto com língua geral e língua de especialidade também, vai trabalhar português, territórios e internacionalização, e tudo que é voltado à questão de comércio e comércio internacional. Pode passar também. Eu coloquei a do primeiro e a do último ano, mas como não dá muito para ver, eu vou meio mais passar, porque
Exatamente. E daí aqui na Universidade de Rennes, além dos estágios obrigatórios que esses alunos devem, o aluno, os 2 estágios optatórios e o último obrigatório que ele tem que fazer, ele tem a opção de fazer uma mobilidade internacional no segundo ou no terceiro ano. E isso de acordo com os diferentes acordos bilaterais que a universidade tem, sendo que a maioria deles, eles podem fazer essa mobilidade com uma bolsa, ou com a bolsa Erasmus Mundus, ou com uma bolsa da própria universidade, ou do governo. Então, tem diferentes possibilidades para esses alunos trabalharem a mobilidade estudantil. Como exemplo, aqui a Universidade de Rennes tem um acordo com a Universidade, com o LOA da UNB, então da Universidade de Brasília, entre esses 2 departamentos. Pode passar. Então, aqui é o que eu disse, né, da questão dos estágios. Pode passar, Jefferson. E o meu levantamento de dados que eu fiz para essa apresentação foi de retomar as diferentes universidades públicas, e aqui eu trabalhei exclusivamente as universidades públicas, não as universidades nem particulares, nem as híbridas, mas exclusivamente públicas, em que, dentre as 83 universidades, eu tinha falado 84 antes, mas são 83 universidades públicas, em 58 delas nós temos o curso de línguas estrangeiras aplicadas. Pode passar. E aqui nessa primeira tabela, bem pequena, mas eu posso falar para vocês, eu analisei quais eram as línguas trabalhadas nesses cursos. Então, qual era a oferta de línguas, visto que línguas estrangeiras aplicadas sempre tem esse trabalho com a internacionalização, a questão intercultural e o trabalho de mobilidade estudantil. Eu peguei aqui por diferentes línguas. Pode deixar essa mesmo, chefe. E aqui eu coloquei por ordem alfabética inicialmente, né? O alemão, o árabe, o bósnio, chinês, coreano e diversas outras, até o sérvio, croata, o sueco, o tcheco e o turco. E essa segunda tabela, ela é mais visualmente... pode passar? A gente pode ler melhor. Se nós temos, então, o inglês, dentre as 58 universidades que tem o LOA, todas elas terão o inglês como língua parceira. Então, sempre nós teremos o inglês. O espanhol aparece, então, em 55 universidades seguidas do alemão, do italiano, do chinês, do russo e do português em 19 universidades. Daí nós temos na árabe, japonês e coreano, e as línguas ditas, como nós falamos aqui, as ditas minoritárias, que vão aparecer em algumas poucas universidades, muitas delas em relação à questão fronteiriça. Eu penso naquela línguas raras oceânicas, que é numa ilha francesa, então tem uma lógica de ter o trabalho com essa língua estrangeira e dentro do curso do LOA, porque vai trabalhar com a questão de comércio dentro da ilha. Pode passar. E daí, quando que ela chega aqui no Brasil? O LOA, ele vai chegar devido ao contato com as universidades francesas. A Universidade de La Rochelle faz um evento, inicialmente na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, porque geograficamente eles têm muitas discussões geopolíticas e econômicas. Então, pensando que o curso de LOA de La Rochelle é voltado à questão do turismo. Com o apoio tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto da Universidade de La Rochelle e do governo, de ambos os governos, dos 2 governos, eles criaram essa universidade de LOA, foi a primeira, então, em 2000, na Universidade de Ilhéus, pensando no LOA em turismo. O segundo ponto
é que eles mantêm até hoje, então, essa questão da mobilidade entre os alunos, um convênio entre as duas universidades. Eu coloquei ali, né, a cooperação internacional assinada em 99. Ok. Logo depois, em Ilhéus, eles criaram um grupo de discussão e de pesquisa para trabalhar esse curso do LOA, e uma professora da Universidade Federal da Paraíba, que estava presente nessas discussões, com base, então, nessa primeira criação de 2000 em Ilhéus, ela levou, então, para a Universidade Federal de Paraíba o LOA, que foi fundado, então, em 2009. Logo depois disso, foi a Universidade de Brasília, em 2010, e mais recentemente, não tanto, já tem 10 anos, o Cefet do Rio, em 2014. E o que acontece ali? Eu coloquei ali algumas informações que aparecem, então, no curso da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu cito, então, o que eu recuperei ali da página, o egresso desse curso tem como qualificações básicas a competência cultural e comunicativa em 3 línguas estrangeiras, inglês, francês e espanhol, além de técnicas de negociações internacionais, capacidade de assessorar, mediar e coordenar quaisquer trocas internacionais, sejam de natureza comercial ou não comercial, partindo de uma abordagem multi e interdisciplinar. Então, qual que é a discussão que nós fazemos hoje com o LOA? A principal questão, principalmente entre os colegas do LLCOR, do curso de letras e do curso de LOA, é tentar conciliar essa questão do mundo de trabalho e o universo acadêmico, pensando no nosso espaço, no nosso contexto francês. O português é visto como línguas raras para o ensino fundamental e médio. Então, nós não estamos muito presentes nos colégios e nos liceus. Nós temos pouquíssimos concursos para esses professores, para atuarem nessas áreas. Como nós temos poucos professores para essas áreas, faz com que tenhamos cada vez menos alunos interessados em entrar nessas formações de letras portuguesas. Jefferson? Pode voltar ali naquela parte anterior, por favor. Da de letras portuguesas. E daí o que acontece? O LOA, ele entra hoje um pouco como a forma de manutenção do português dentro do sistema universitário francês. Então, nós estamos presentes, o português existe em 32 universidades no Centro de Línguas, estão trabalhando língua de comunicação, principalmente para aqueles alunos que têm interesse em fazer uma mobilidade estudantil. No LOA, ele está em 19 universidades, como nós vimos, em 13 universidades para o mestrado em LOA e em 13 do curso de letras. Sendo que existe cada vez mais, por conta do governo atual francês, existe cada vez mais reformas, fazendo com que as universidades públicas sejam mais rentáveis, de algum modo. Então, por exemplo, o que nós temos como um grande problema nas graduações atuais de letras é o número muito baixo de número de alunos. Então, a maioria das aulas que nós temos no curso de letras são de aulas de língua, elas são mutualizadas com o curso de LOA. Então, pensando nessa questão de política linguística, o LOA é uma forma da manutenção do português. E ele representa indispensavelmente uma porta para a internacionalização tanto dos cursos quanto dos professores. Daí, só para finalizar, a crescente, que eu já disse, mas retomo aqui, então, a crescente demanda por profissionais com competências linguísticas e interculturais abre novas oportunidades e espaços a serem ocupados, inclusive pelas línguas ditas minoritárias. E isso nós vemos, inclusive, pelas línguas que aparecem em uma ou duas universidades. Então é isso, muito obrigada. Eu não ocupei em nada
muito o meu tempo. Espero não ter passado. Não ultrapassei, Jéssica. Então tá. Então, obrigada. Não, foi perfeita. Muito obrigada pela sua apresentação. Realmente, a gente é cada vez mais surpreendido de como o português ele tem crescido ao redor do mundo, né? Tem muitos estudos a respeito disso também na China, que da crescente do português ao redor do mundo. E é incrível ver todo esse caminho, todo esse percurso do português desde os anos 70. É incrível mesmo. Muito obrigada pela sua apresentação. Vamos deixar aberto agora para algumas perguntas, certo? Então, caso alguém gostaria de... Quer deixar para o Ou se final? você quiser, já pode ser que assim o Lucas apresenta, nós vemos também se a Leila chega ou não, e depois a gente É pode. verdade. Melhor, então. Mas muito bom. Lucas, nós queremos deixar agora essa oportunidade para você, né, para iniciar a sua apresentação. Nós também estamos muito agradecidos com a sua presença e ansiosos com a sua apresentação. Tá perfeito, obrigado, Jéssica. Eu vou compartilhar aqui o slide e aí vocês me falam se vocês conseguem visualizar ele na tela. Sim, só precisa colocar agora em modo de apresentação. Isso, agora sim. Obrigada. E desculpe, Jéssica e Lucas, eu só vou interromper muito rapidamente. Eu acabei de ter um retorno aqui da Leila. E eu vou ler a mensagem dela, só porque ela fez aqui. Ela disse que está tendo uma reunião de ministros da cultura do CPLP em São Tomé e Príncipe, e ela está com o embaixador do Brasil no evento, e ela teve alguns imprevistos com a delegação brasileira, e ela não vai conseguir participar aqui hoje conosco. E ela pede desculpa. Ela, né, pelo aviso. Muito obrigada. Poxa, uma pena. Seria ótimo se ela pudesse estar aqui também na mesa, né? Pode dar início, né? O Lucas tem a apresentação de título Língua e Literatura, Contexto de Internacionalização, que está integrado com a ideia da mesa também. Muito obrigada, Lucas. Ok, bom, obrigado. Eu que agradeço imensamente o convite do Jefferson, né, para poder interagir com vocês ao longo desse evento que, particularmente, eu acredito ser um marco, né, na trajetória do estudo do português como língua internacional, ou mesmo do português língua estrangeira. Parabenizo também a toda a equipe organizadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e demais outras pessoas, né, de outras instituições também que têm colaborado para a construção desse evento. E também agradeço às pessoas, né, de casa e de diferentes lugares que participam conosco nessa manhã. Bom, quando o Jefferson me fez o convite, né, para participar dessa mesa, com, inclusive, o objetivo de discutir a respeito da língua e literatura de contextos de internacionalização, eu fiquei pensando de que maneira eu poderia construir, né, algo que pudesse trazer reflexões, mas que também pudesse trazer contextos diversos em que a língua e a literatura brasileira são vivenciadas numa perspectiva internacional. E eu pensei em fazer, né, esse rapport, diríamos assim, essa conversa, a partir de algumas experiências que eu vivenciei ao longo desse último ano, em contexto de pesquisa, né, em mobilidade também internacional. Eu esqueci de me apresentar, mas brevemente me apresentando, né, o meu nome é Lucas Araújo Chagas, atualmente sou professor adjunto na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde atualmente trabalho também na gestão de projetos para internacionalização, especificamente relacionados à parte de idiomas. Sou também pesquisador do grupo de pesquisa em políticas linguísticas e práticas de internacionalização, do GPLIS, e sou, né, graduado em letras e possuo mestrado, doutorado também em estudos linguísticos na Universidade Federal de Uberlândia, e ao longo de aproximadamente 14, 15 anos venho trabalhando com português língua estrangeira e também ensino de outras línguas, como o inglês, nos diferentes contextos.
Bem, então, passando adiante, né? Quando nós falamos de internacionalização de uma língua, é interessante a gente buscar uma definição do que nós estamos chamando desse processo, ou do que nós estamos chamando de internacionalização de uma língua. Nós não temos algumas distinções que sejam ainda, né, clássicas para que a gente consiga ter um horizonte maior do que é internacionalizar uma língua, mas nós temos alguns trabalhos, né, sendo produzidos que nos dão um certo horizonte para que a gente consiga falar com mais certeza, né, sobre o que nós estamos chamando de internacionalizar uma língua. Eu, particularmente, nessa manhã, trago esse conceito de Pinheiro, 2015, que diz que o processo de internacionalização de uma língua faz referência à ideia de afirmação, efetivação e diversificação funcional do idioma no cenário internacional em funções que assegurem e reforcem o prestígio da língua. Utilização, no caso, né, que envolva a utilização acadêmica, cultural, científica, econômica, política, dentre outras. Naquela época, quando Pinheiro fez essa distinção, né, ele colocou um complemento, né, que hoje talvez nós podemos questionar um pouco mais. E ele diz o seguinte: nessa perspectiva de processo de internacionalização de uma língua, nós desconsideramos a utilização da língua no espaço onde essa usufrua do status de língua materna ou oficial. E por mais que essa afirmação, naquela época, fosse uma afirmação bastante pertinente, né, nós precisamos lembrar que nesses últimos 10 anos nós avançamos muito no conhecimento da faixa territorial de fronteira que nós temos aqui no Brasil, e inclusive identificamos que em alguns contextos, como até mesmo no Mato Grosso do Sul, Paraguai, você tem uma forte interferência da cultura paraguaia, Guarani, né, no Brasil, e o português nem é a primeira língua. Mesmo estando, né, no território nacional, as pessoas tendem a falar o Guarani ou o espanhol primeiro, para depois aprenderem o português na escola. Então, dentro do território nacional, nós temos ainda ilhas, né, de internacionalização, que são meio que transfronteiriças e que vêm aí nos mostrando que é importante agregar o território nacional e o contexto em que o português é uma língua oficial, também nessas discussões sobre o processo de internacionalização de uma língua. E a gente fala também de umas centenas, né, de milhares de refugiados que têm chegado aos países de língua portuguesa nesses últimos anos e que precisam de acolhimento linguístico, acolhimento cultural, estudo da língua como um todo, ou mesmo que, quando chegam, sobrevivem em pequenas comunidades transplantadas de suas culturas maternas e que precisam aprender essa língua para adentrar, né, na sociedade ou estabelecer conexão com a sociedade. Bem, pensando, né, de forma mais abrangente, olhando para a língua, né, nesse contexto mais exterior ao Brasil, diríamos assim, os países também de língua portuguesa, eu observei ao longo do ano passado, em uma missão de viagem pela Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, pela Universidade também Nacional do Nordeste, na Argentina, a Universidade de Göttingen, na Alemanha, e também na Universidade de Toulouse, na França, que essa língua que nós chamamos, né, de português, diríamos assim, ela possui diferentes facetas, né, e facetas, inclusive, que têm nos mostrado que nós, talvez por preconceito, ou talvez por ainda desconhecimento de um hibridismo na nossa própria língua, não temos tido contato com o que essas pessoas de fora desses países de origem, né, portuguesa têm pensado sobre a própria língua. Por exemplo, na Universidade Nacional de Assunção, nós temos hoje um curso de licenciatura em Português Língua Estrangeira, onde não só a língua é ensinada na graduação, mas a literatura.
Tanto a língua quanto a literatura passam por reflexões amplas e diversas que abordam, por exemplo, como o português foi importante para a comunidade de brasileiros que migraram para o Paraguai, e que têm o português como língua de herança. E nós pouco sabemos, por exemplo, que no Paraguai existem várias comunidades de brasileiros, né, que moram há muitos e muitos anos, e até hoje tem um fluxo migratório muito grande de recepção de brasileiros, e esses brasileiros mantêm por lá a sua língua, a sua tradição, a sua cultura, mas, ao mesmo tempo, se apropriam dessa cultura paraguaia também, né, e ressignificam isso que nós chamamos de cultura brasileira. Temos lá também o ILPER, né, que é um Instituto de Promoção da Língua Portuguesa, que fez 20 anos esse ano, coincidentemente, e é conduzido pela professora Sueli, que foi uma professora que começou um trabalho há mais de 30 anos no Paraguai, né, e escreveu livros didáticos específicos para ensino de português ali naquele contexto, e trouxe, né, para esse contexto também um pouco de Brasil, um pouco de literatura brasileira, um pouco de cultura brasileira, e vem também trabalhando fortemente para que o português cresça como segunda língua ali, né, no país. E especificamente em Assunção, nós temos muitas empresas brasileiras, né, que enviam também constantemente executivos para o trabalho, e essas empresas também enviam os paraguaios para fazer treinamento em diferentes países lusófonos, e elas requerem também, né, desses trabalhadores o aprendizado da língua. Então, a língua acaba se tornando também uma espécie de ferramenta de trabalho para muitos, né, que escolhem atuar em empresas brasileiras. Um outro caso bastante interessante, né, da Universidade Nacional do Nordeste, em Corrientes e Resistência, na Argentina, em que o português também ele é ensinado, né, e é cada dia mais procurado em virtude da quantidade de empresas brasileiras, principalmente do setor da tecelagem, que tem se instalado na região. E essas empresas, elas possuem planos de carreira diversos, mas como elas também têm várias bases operacionais no Brasil, boa parte dos sistemas de gestão, ou mesmo os sistemas de controle interno, eles são no idioma português. E, em virtude disso, essas empresas, elas demandam, né, que os seus funcionários aprendam português para entrar em contato mais direto com esse universo jurídico, escrito, né, até mesmo da própria companhia, o que também torna ali, naquela região, o português uma língua cada vez mais procurada. A gente precisa lembrar também, né, que tanto em Corrientes quanto Posadas, existe também projetos de leis em algumas cidades, em que o português ele é hoje uma língua que deve ser ensinada na escola. E agora, mais cedo, o Jefferson comentou sobre o Nicolas. Né? O Nicolas é um professor argentino de língua portuguesa, que também é um grande ativista, né, linguístico para que o português se instale ali como uma segunda língua. E ele, por exemplo, sendo argentino, né, construiu todo um aparato de materiais didáticos, e mesmo livros diversos ali para aquele contexto, buscando, de alguma forma, né, ou de outra, aproximar a língua portuguesa da comunidade argentina como um todo. E esse exemplo é muito interessante porque a gente começa a ver, a partir do Nicolas, um movimento também de estrangeiros produzindo conhecimento, produzindo diferentes possibilidades de ensinar a nossa língua, de perceber a nossa língua. E isso tira, né, a notoriedade, diríamos assim, do falante nativo sobre o saber necessário para o ensinar ou aprender, né, a língua portuguesa. Bem,
Na Universidade de Göttingen, tem também um centro, né, de estudos lusófonos, mas o que mais me chamou a atenção por lá foi descobrir que o livro O Alquimista, do Paulo Freire, né, que é tão preconizado entre os brasileiros, é um autor, inclusive, que eu não sei por que motivo, né, recebe críticas bastante injuriosas, mas, enfim, o livro Alquimista é considerado um livro de cabeceira de todo estudante em Göttingen desde os primeiros semestres de faculdade. Então, existem seminários sobre o livro do Alquimista. Existem, evidentemente, né, outros livros que são lidos também, mas perguntando, né, para os professores o porquê o livro do Paulo Coelho, eles disseram que esse livro aborda um elemento muito contemporâneo, né, que é necessário, inclusive, para que a gente sobreviva a esse mundo líquido, que é o desejo de nunca desistir, né, mas esse desejo de seguir buscando, né, a sua missão de vida, e por aí vai. Mas me chama a atenção, né, ver esse livro sendo apropriado ali por esse coletivo universitário, o fato de que talvez, né, num contexto em que um brasileiro fosse eleger uma lista de livros da literatura brasileira para se divulgar numa outra universidade, esse livro jamais apareceria, né? E por que será que ele aparece, né? Então, essas são coisas também que nos levam a pensar sobre a legitimidade da nossa escolha para dizer o que é brasileiro, o que não é brasileiro, o que importa, o que não importa, que literatura deve ser ensinada ou não deve ser ensinada, e por aí vai. Uma vez que, quando a língua sai da nossa fronteira, da nossa borda, nós perdemos também o controle, né, do que é isso que é importante nessa língua. E a gente precisa também considerar que o Paulo Coelho, né, hoje não mora mais no Brasil, está na Suíça, ele é um dos autores de língua portuguesa mais vendidos, né, na Europa, mais até do que Guimarães Rosa também, que tinha uma representatividade muito grande por lá, né, pela carreira diplomática, Machado de Assis e tantos outros que nós aqui, talvez até mesmo por uma vertente clássico-colonial, né, consideramos como os escritores de maior prestígio, diríamos assim, da nossa literatura. Bem, além disso, um outro fato curioso, né, que eu encontrei lá na própria L'Université de Toulouse, o Instituto de Língua e Cultura Lusófona de Toulouse, que foi um instituto fundado por uma portuguesa, né, que também foi professora na universidade, mas que é cônsul honorária da Embaixada de Portugal por lá e tradutora juramentada, que ela, sendo portuguesa, trabalhou muitos anos para o ensino do português numa variante, diríamos assim, portuguesa, né, de Portugal. E nesses últimos anos, a procura maior pelo aprendizado da língua tem sido da variante brasileira. E isso fez com que ela, enquanto professora, né, inclusive portuguesa, começasse a aprender essa variante brasileira e também tivesse ali no seu instituto uma série de professores, né, do Brasil que trabalham em parceria lá com ela. Mas isso também nos leva a pensar, né, em um outro movimento. Por que será que, quando nós falamos de português língua internacional, uma variante chama mais atenção do que outra variante? Por que será que, por detrás, né, dessas escolhas, nós temos demandas, né, que são agregadas a questões particulares relacionadas a poder, né, economia, ou interesse cultural e tantas outras coisas mais. E até mesmo a Luciane, né, comentou mais cedo sobre o quanto essas questões de poder elas interferem diretamente na demanda do português como língua internacional, ou mesmo no crescimento da nossa língua, né, ou da língua portuguesa como língua internacional.
E para que a gente pense todas essas questões de poder, é importante a gente pensar em política linguística. É importante a gente tentar definir, né, como que essa língua, através de uma política, também se projeta, né, no exterior, e como que, ao projetar no exterior, nós precisamos passar a ver essa língua. E eu trago aqui um conceito que vem sendo bastante utilizado pelos pesquisadores do GEPLIS, que é o Grupo de Pesquisa sobre Política Linguística e Internacionalização da Educação Superior, que tem vários textos nesse livro que eu participei da organização, e que definem, né, política linguística, práticas de internacionalização, políticas de internacionalização e tantos outros mais. Mas, basicamente, esse grupo tem entendido, né, que uma política linguística é um conjunto complexo de propostas estratégicas, contextualmente deliberadas, teoricamente embasadas, que, de forma sistemática, objetiva fortalecer o plurilinguismo e desenvolver e ou incentivar ações que envolvam a diversidade linguístico-cultural, étnico-social e identitária de uma ou determinada comunidade. Esse conceito, né, e pegando todos esses outros exemplos que eu fui trazendo, de contextos em que tanto a língua quanto a literatura têm sido projetadas no exterior, fazem com que a gente reflita, inclusive, o papel do pluri, o papel da diversidade, o papel, inclusive, das questões étnico-sociais e identitárias que estão envolvidas e atreladas diretamente com a ideia, né, de português língua internacional. Quando nós falamos de uma língua internacional, ou da nossa língua como língua internacional, a gente precisa lembrar que essa não é a língua dos grandes clássicos, essa não é a língua das novelas da Globo, muito menos dos filmes, né, que retratam, de alguma forma ou de outra, trechos isolados da nossa cultura. Mas essa é uma língua de pessoas, né, e pessoas que têm identidades, pessoas que têm projetos de vida, ou que têm contextos de vida, que de alguma forma e atravessados por heterogeneidades constitutivas. E para que a gente trabalhe hoje, né, e avance hoje numa política linguística que dê conta de trabalhar o português e mesmo a literatura, né, em contextos internacionais, a gente precisa entender que o que está em jogo não é o essencialismo nacional, ou o essencialismo nativo, ou o essencialismo fundante de um país ou de uma sociedade, mas é a ideia de que pessoas são subjetivadas a partir desse código, a partir dessa língua, e a partir desse elemento, né, de constituição, até mesmo identitária, constroem as suas vivências nos diferentes contextos, né, e se apropriam dessa língua, e se apropriam dessa literatura para ressignificar, inclusive, o seu papel na sociedade, o seu papel no mundo como um todo. E nós precisamos trabalhar bastante essa ideia, né, de fortalecer o plurilinguismo e incentivar a diversidade linguística e cultural, porque nós vemos até mesmo entre a comunidade de professores que trabalham com português língua estrangeira um certo preciosismo, né, em relação a algumas questões. Por exemplo, hoje eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que está a 100 quilômetros da fronteira do Paraguai, mas muito próximo de Ponta Porã. E Ponta Porã é uma cidade brasileira, onde nasceu Celso Portiolli, né, um apresentador de televisão aí bastante conhecido, em que o português e o espanhol se misturam, né, e que o Guarani também se mistura, mas que quem está aqui na região consegue entender perfeitamente uma pessoa de Ponta Porã falando, né, e para as pessoas que estão aqui na região e que nunca foram para fora do estado, essa é a nossa variante padrão, diríamos assim, de português, né? Uma variante padrão de um português cruzado.
E se você atravessa a avenida, que é uma cidade de fronteira seca, e vai para o outro lado, em Pedro Juan Caballero, as pessoas falam espanhol, mas a qualquer momento que chega um brasileiro, as pessoas que estão falando espanhol também compreendem esse brasileiro falar, né? E não por isso dizem assim, olha, você está no meu país, aqui você fala apenas o espanhol para que eu te compreenda, ou o guarani para que eu te compreenda. E vice-versa, né? Existe esse intercâmbio aí translingüe, né? Muito comum na região. E quando nós vamos aplicar o CELPE-BRAS por aqui, né, existe sempre aquela seguinte indagação: poxa, mas acontece aí um cruzamento linguístico, né? Acontece aí a entrada de algumas expressões que são características de outra língua. Como que a gente vai fazer uma avaliação, né, geral dessa comunidade, que muitas vezes é uma comunidade de paraguaios que fazem medicina e que querem revalidar os seus diplomas para atuarem aqui no Brasil. E acontece casos até mesmo de paraguaios, né, que estudam no Brasil, em faculdades aqui da região, como a UEMS, a Federal de Grande Dourados, que precisam desse certificado para trabalharem aqui na região, né? Então, a gente precisa começar a compreender que por detrás dessa língua complexa existe uma diversidade linguística e cultural que precisa começar a ser valorizada, né? E em especial quando, né, nós comemoramos agora, 2 dias atrás, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e a gente olha para as variáveis, né, nações que falam essa língua, a gente consegue perceber que, independente da variante de fala, né, de cada uma dessas nações, a gente ainda consegue se entender, a gente ainda consegue, né, trocar sentidos, significados, histórias, memórias, e mesmo conseguimos compreender a literatura um do outro, porque são países que na sua história têm de forma muito marcada um processo colonial ou um processo colonizador, né? Então faz parte talvez da memória dessa língua esse projeto mesmo de construção social, de construção do sujeito, construção até mesmo de um projeto de vida, né, ou de existencialismo. E de uma forma ou de outra, né, ter essa visão nos ajuda a pensar que o que está em jogo não é necessariamente apenas a língua em si, mas como que as pessoas se apropriam dessa língua, né, para construírem os seus mundos de um modo geral. E nós não podemos falar também de política linguística sem falar sobre planejamento linguístico, né, que também vem sendo entendido pelo GPIS como um conjunto de ações construídas e organizadas democraticamente, baseadas em uma política linguística, que envolve um plano de trabalho com objetivos e metas em diferentes eixos de abrangência, público-alvo, metodologia, articulação de ações e seus responsáveis, formas de acompanhamento da execução, cronograma, orçamento, indicadores, né, e avaliação. O planejamento deve promover sempre a inclusão, a participação coletiva e a colaboração dos envolvidos nas ações e decisões, levando sempre em consideração as necessidades locais, né? Esse trecho particularmente é muito importante porque, embora hoje nós tenhamos no Brasil um projeto de divulgação da língua ou um projeto de crescimento do português como língua internacional, nós ainda não temos um planejamento linguístico para que isso aconteça. Nós podemos dizer que temos de alguma forma, rastros de uma política linguística, mas nós não temos um planejamento, mesmo articulado entre governos, né, e socializado entre as pessoas que estudam ou que trabalham, né, com o português língua internacional, o que dificulta bastante até mesmo nós mirarmos para o mesmo destino, né? E quando nós falamos também desse planejamento e da necessidade dele, às vezes nós desconsideramos essas pessoas que estão fora, né, do país, trabalhando nesses respectivos contextos
e que muitas vezes tem muito a contribuir conosco sobre ensinar essa língua, né, para uma outra cultura, para um outro povo, em um outro país, em uma outra localidade. E nós precisamos começar a falar desse trazer, né, o de fora para dentro, para que a gente consiga avançar nessa noção de diversidade, né, e para que a gente consiga, mais do que isso, entender as diferentes metodologias e abrangências, que uma língua pode ter em determinados contextos. Porque, às vezes, o que importa para mim, né, não é o que importa para o outro. Agora mesmo, recentemente, eu fui fazer algumas oficinas de formação continuada para professores no Paraguai, e as professoras da Universidade Nacional de Assunção, antes mesmo que eu começasse, disseram o seguinte: mas você vai trazer alguma coisa que serve aqui para a gente? Porque às vezes vocês trabalham com umas coisas que são restritas lá para o Brasil, né, e que são para português, língua estrangeira, para pessoas que chegam no Brasil, mas essas metodologias elas não se aplicam aqui no nosso contexto. Né? Ao mesmo eu digo para a Luciane, que está lá na França e que tem tem-se na França uma concepção ainda muito estruturalista de língua. Se eu não levo a gramática pesada para dentro da sala de aula, é como se eu não estivesse ensinando a língua, porque na noção do francês de língua, a gramática é algo que é o norteador do processo. Né? Na Alemanha também acontece isso. Enfim, né? Essa noção de planejamento linguístico, ela tem inteira relação com a própria noção de língua, né, em si. E falando especificamente da literatura, né, nós temos um documento que foi lançado recentemente, que é uma proposta curricular para o ensino de português no exterior, mas, em especial, uma proposta de literatura brasileira nas unidades e redes de ensino do Itamaraty, no exterior. É um documento público que está disponível na internet e que ele traz algumas reflexões muito interessantes, né, sobre a literatura que nós ainda, infelizmente, falamos muito pouco quando se diz respeito ao ensino-aprendizagem de literatura para estrangeiros. E o prefácio desse livro, quem escreveu foi o Nelson Viana, né, embora seja um documento brasileiro, vem ali descritos os autores, e ele traz uma reflexão bem importante, que eu grifei aqui alguns trechos, em que ele diz o seguinte: ao longo da história no ensino de língua estrangeira, verifica-se que a literatura ocupou papéis distintos, transitando entre protagonista, coadjuvante e até mesmo como figurante. Sob perspectivas contemporâneas, na e da área, tendo como base uma concepção comunicativa de língua e linguagem, origem no movimento comunicativo do ensino de línguas, e que se desenvolveu para a compreensão de língua como interação e como prática social, foi se descortinando com cada vez mais pujança, a defesa da interculturalidade como vertente privilegiada no ensino de línguas. E isso abriu espaço para que textos representativos no uso da língua em diversas esferas sociais favorecesse a literatura e outras manifestações artísticas e permitiu que elas ocupassem posições que variam quanto ao destaque em função de objetivos e de características dos cursos. Assim, podemos, por exemplo, considerar que a inserção de distintos gêneros literários nas aulas de PLE se adequa a uma perspectiva interacional ou sociodiscursiva de língua e linguagem. Mas, basicamente, né, nesse contexto em que o Nelson traz essas reflexões, ele tenta nos dizer o seguinte, né, essa literatura que muitas vezes nós fundamos, aliás, nos ensinaram, que é uma literatura de clássicos, né, uma literatura de personagens, uma literatura muitas vezes baseada na necessidade e obrigatoriedade de interpretação única de textos literários, ela foi ressignificada, né, com a ideia de que
a língua estabelece processos socio-interacionais. E foi ressignificada também pela necessidade que nós temos hoje de usar essa literatura para a promoção da interculturalidade, e não para a promoção de um conhecimento de tradição palaciana, né, diríamos assim, em que a literatura ficava presa aos palácios, aos reis, né, à corte, e o resto da comunidade, né, que se vire, né, que não é interessante a literatura para a comunidade e a sociedade como um todo. A gente lembra muito, inclusive, do próprio Antônio Cândido, quando ele escreve sobre a literatura como direito, né, que é direito de qualquer pessoa, né, refletir, pensar, sonhar a partir da literatura, ou ter a oportunidade de fazer da literatura um momento social, né, para que essas pessoas consigam sair desse mundo, né, evadir desse mundo real, complexo em que nós estamos vivendo. Mas, enfim, só para continuar essa reflexão da literatura, eu trouxe também um outro trecho que eu acho bastante importante do documento, em que o Nelson vai dizer o seguinte: assim, ainda sob a perspectiva desse autor, uma pessoa não vai conhecer uma cultura, mas pessoas que representam ou que representam imaginários ou representações dela. Transpondo essas considerações para o trabalho com a literatura no ensino de língua estrangeira, podemos entender que os textos literários possibilitam encontros com representantes ou imaginários de suas culturas, tanto em personagens quanto em autores e textos, o que potencializa, portanto, o contato com a língua estrangeira e a interação com os aspectos sociais, temáticos e estéticos representativos como representações de suas culturas. E talvez, né, essa fala do Nelson nos ajude até a explicar o porquê que O Alquimista é um livro, né, da língua portuguesa, da literatura, diríamos, brasileira, extremamente conhecido e lido entre os estudantes de Göttingen, que é uma universidade muito antiga, onde saem, inclusive, as traduções dos cursos de doutorado, né? Talvez esteja aí, né, essa ânsia por buscar ali naquele texto, naquele livro, as representações de um personagem que é aventureiro, que arrisca e que tenta e que reflete, né, e a partir disso consegue executar os seus próprios propósitos, diríamos assim, no âmbito da trajetória de existência da vida. E quando nós vamos falar de literatura, né, na sala de aula, eu mesmo já deparei com isso em algumas oficinas de formação de professor de português e língua estrangeira, em que é muito comum os professores utilizarem alguns bordões que são clássicos, né, do próprio ensino de língua materna na escola, de trabalhar com soneto tal, com soneto Z, com poema tal, com soneto Z, que muitas vezes até mesmo nós brasileiros ou pessoas nativas, né, em um determinado idioma, temos dificuldade de interpretar, né, porque tem elementos, às vezes, culturais e simbólicos que são muito característicos de um determinado povo, determinada região. E fazem uma reflexão, muitas vezes, mais nacionalista ou regionalista, ou de um aspecto cultural específico X, do que uma reflexão de vidas, né? Uma reflexão de pessoas. Então, sinteticamente, né, o que essa proposta vem apresentando é que a gente busque na literatura histórias de pessoas que podem cativar, né, que podem inspirar, que podem, inclusive, mostrar para esse estrangeiro, ou para esse que não está dentro propriamente da cultura lusófona, né, que há algo dessa cultura, ou de uma pessoa dessa cultura, que pode se conectar a ele através de uma história, né, de uma vivência, de um contexto específico. E, evidentemente, né, a obra literária, o texto literário, não deve ter uma função meramente complementar à língua, mas deve ser um caminho para a proposta de reflexão sobre a sociedade,
reflexão sobre a cultura, reflexão sobre os gestos de interculturalidade, e não apenas um texto base para que a gente preencha atividades de complete, né, ou veja como são conjugados verbos e tantas outras coisas mais. Então, a gente deve trazer o texto literário para o ensino de português língua estrangeira, para pensar as diferentes representações dos personagens, das histórias, ou, enfim, dos gêneros textuais que são problematizados ali. Já caminhando para o final, que eu sei que o meu tempo está acabando, quando a gente fala de língua e literatura para contextos de internacionalização hoje, a gente precisa lembrar que as nossas concepções de língua ressignificaram as concepções que nós fazemos da literatura no contexto de ensino dessa língua, que, por sua vez, trouxe novas concepções de ensino-aprendizagem para esse contexto de internacionalização. E a gente precisa fazer um recorte, né, de que a maneira como eu ensino língua em outra nação, em um outro país, em uma outra sociedade, e literatura, evidentemente, é diferente da maneira como eu ensino essa língua para mim, né, para as pessoas que estão em contexto de imersão na minha cultura. E fazer essa compreensão exige trazer para a centralidade das discussões, né, de literatura e língua para contextos de internacionalização, a visão desses diferentes atores que trabalham nesses outros países, que tem esse trabalho, inclusive, de contextualização de cultura, contextualização de pertinências de temáticas a serem trabalhadas, contextualização didático-pedagógica, ou mesmo contextualização de processos, né, de ensino-aprendizagem, uma vez que ao longo, né, de todo o planeta nós temos diferentes culturas e em cada cultura se aprende de uma forma, se ensina de uma forma, e quanto mais nós conseguimos estudar e compreender tudo isso, mais a gente consegue também enriquecer o que nós sabemos sobre ensinar e aprender, o que nós sabemos sobre essa língua em determinado contexto, ou como a língua e a literatura podem potencializar práticas de interação social em contextos múltiplos, né? E quando a gente fala também de língua e literatura em contexto de internacionalização, a gente não pode negar que existe uma transfronteira entre Brasil e América Latina, que vem sendo cada vez mais demarcado, né, e vem sendo cada vez mais reconhecido, em que as línguas e as literaturas elas se confundem. A história, por exemplo, da Mula Sem Cabeça, do Ganga Zumba, do Saci Pererê e tantas outras histórias que nós dizemos ser nossas, na verdade são histórias contadas dos povos guaranis, né, que até hoje tem comunidades existentes nessa faixa de fronteira que compreende um território de 150 quilômetros, né, adentro de Brasil e 150 quilômetros adentro de todos esses outros países. Em alguns contextos, como na região norte, essa faixa vai até 500 quilômetros, como acontece aí no Amapá. Então, a gente tem que entender que a língua portuguesa e a literatura, né, que nós dizemos ser da língua portuguesa e que parte aí do Brasil, ela também é afetada por contextos transculturais. Ela não é uma língua homogênea, e a gente precisa reconhecer isso, né? Quando nós falamos, às vezes, em salas de aula em outros países, sobre como se diz tal palavra, como se diz tal expressão, nós, às vezes, comparamos apenas o Sul, Sudeste e Nordeste, mas nós não olhamos, por exemplo, para o Centro-Oeste ou para o Norte. E nós desconhecemos até mesmo essa outra metade do nosso país que aí está e que é bastante significativa para a nossa própria formação linguística e cultural como um todo. E eu trago aqui um trecho final, né, do Leandro, que é uma das pessoas que vem
propondo um trabalho belíssimo, desde que ele fez doutorado há muito tempo atrás, sobre uma política linguística, né, para a internacionalização da língua portuguesa, em que ele diz o seguinte: em resumo, avaliar e replanejar as iniciativas de promoção internacional do português é de fundamental importância nesse momento em que o português do Brasil se projeta cada vez mais como língua transnacional. E isso acontece porque nós estamos hoje vivendo em um país que, assim como em 2012, quando ele escreveu esse texto, né, se aflora economicamente, se aflora socialmente, e que reocupa um papel muito importante no diálogo das diferenças internacionais. Então, é evidente que essa língua, ela vai provavelmente crescer nesses últimos anos, assim como vem crescendo, né? Conversando com a professora Sueli do Wilcor em Assunção, eles estão muito felizes porque a cada ano que passa, né, nesses últimos 2 anos, eles têm mais alunos e mais pessoas querendo buscar português. Tive notícia também de uma outra colega que está em Toulouse, talvez a Luciane pode confirmar ou não, né, mas na universidade também os estudantes querem aprender português, mas também querem aprender português para conhecerem mais a economia do Brasil, a sociedade hoje no Brasil, e não apenas a língua pela língua, né? Enfim, a gente tem que sempre lembrar que, de alguma forma ou de outra, essa é uma língua que vem se transnacionando, uma vez que o Brasil volta a ocupar um cenário de prestígio, né, nas relações internacionais. Nós temos muito, né, evidentemente, para poder falar e considerar, né, sobre essas questões todas, mas, sinteticamente, o que eu gostaria, né, de dizer, assim, para fechar a minha fala, é que não há ainda uma política, não há ainda um planejamento, né, para que a língua e a literatura ela seja promulgada em contextos de internacionalização. Mas seria muito importante, né, se nós aproveitássemos nesses próximos anos para fazer isso, para que a gente consiga, de alguma forma, insistir que a língua portuguesa e a literatura, né, lusófona, ela siga caminhando forte, porque isso é também uma tentativa, né, que nós, enquanto linguistas, professores, etc., temos de fortalecer o nosso país para além da nossa potencialidade econômica. Nós sabemos que a potencialidade econômica ela é um fator que leva à nossa promulgação no exterior. Mas o Brasil tem, além da sua potencialidade econômica, uma potencialidade muito rica, né, de história, de cultura, de identidade, de sociedade, e que certamente pode contribuir para que o Brasil seja conhecido e reconhecido não só pela sua economia ou pelas suas histórias trágicas de política, mas ele pode ser reconhecido também pela sua história. Eu gosto muito de lembrar a própria história da Grécia, né, que é um país que teve um grande império no passado e deixou uma série de conhecimentos aí para todos nós, que hoje é um país que vive em crise econômica, mas as pessoas de todo mundo seguem estudando a Grécia, seguem conhecendo os autores gregos, os clássicos, né, gregos, e sempre que tem oportunidade vão até a Grécia para poder também conhecer, né, ali todo aquele complexo arquitetônico que é marcado também e abrangente de história. Nós sabemos que o Brasil também muito procurado e visitado por questões de natureza, pelo seu exotismo, mas nós temos aqui muitas outras experiências que também podem ser somadas, né, e que até mesmo descristalizam essa ideia de exotismo que nos foi imposto sem que nós quiséssemos pela a Carta de Pero Vaz de Caminha que cria o discurso inicial do nosso país. Mas, né, é isso, espero aí colaborar com os colegas para que a gente possa ter um momento de interação, caso alguém tenha
alguma dúvida ou pergunta também, estou à disposição. Maravilhosa apresentação. Eu queria acrescentar que também na China, Paulo Coelho também é muito conhecido. Eu também, quando descobri esse fato curioso, me questionei muito, mas por que Paulo Coelho diante de tantos literários na língua portuguesa? E muitos não sabiam me explicar esse fato curioso de como Paulo Coelho também é um dos autores mais traduzidos na China. E essa é realmente uma questão que você foi muito bem pontuada, também como todas as outras. Apresentação maravilhosa. Eu queria deixar agora aberto, né, para a nossa sessão de perguntas, tanto para a Luciane como para o Lucas. Então, aqui nós temos nosso chat também, caso algum participante queira falar aí, está aberto para a sessão de perguntas. Esperamos também que os colegas coloquem as perguntas ou as considerações, e para reforçar um pouco o que a Jéssica disse, que o Lucas disse, e parabéns pela fala, Lucas, uma aula também, hein? A gente tem muitos pontos aqui para falar, porque você trouxe diferentes questões e tocou em diferentes coisas que a gente pode discutir muito tempo aqui. Já se a gente quiser falar só sobre a questão dos exemplos que você trouxe, né? Mas só para retomar um pouco o que a Jéssica falou e o Jefferson está colocando ali, é muito interessante essa questão, e você muito bem pontuou, e eu retomo também um pouco o que o Davi, que fez uma apresentação ontem, e também é um dos organizadores dessa jornada, e ele atua na China, e ele falou, é interessante nós estarmos com colegas, no caso dele, né, com colegas chineses que trabalham com o português, para ver qual que é a forma também deles trabalharem. Porque o que você falou, Lucas, sobre o Paulo Coelho é um fato. Aqui, quando nós iniciamos a primeira aula para analisar o repertório linguístico dos alunos, qual o conhecimento que eles já têm, toda a questão do estereótipo sobre o Brasil e tudo mais, eles vão falar que eles já leram Paulo Coelho, a maioria. Um professor brasileiro nunca vai trabalhar Paulo Coelho com esse aluno aqui na França. De maneira nenhuma, eu não imagino um professor que vai trabalhar com Paulo Coelho aqui. Porém, eu acho que um outro colega francês tem nenhum problema, né? Porque tem a questão de todo o que vem atrás, o nome Paulo Coelho é carregado também de vários estereótipos também. Então, é interessante essa questão do recorte de contexto. Sim, sim. E que tem um poder muito grande, porque se os alunos eles chegam e eles citam o Paulo Coelho, é uma porta de entrada para o português. E é importante, e tem que ser valorizado também, não só aquela literatura sacralizada, o que é aquela literatura e tudo mais. Alguns outros pontos que você trouxe, não vou falar sobre todos eles, mas agora é interessante que você trouxe, hoje, né, ao menos aqui eu trabalho no contexto francês, então, durante a sua frase foi esperando que o Brasil não seja só conhecido pela tragédia política e também pelos estereótipos, inclusive a questão exótica, né, do Brasil. Eu acho que cada vez mais a gente, ao menos aqui, essa discussão é feita, o exotismo é deixado muito de lado. A questão política ainda não, porque a França, a base das nossas discussões, ela sempre vai ser política. Então, essa nova busca em relação ao português, ela é ainda econômica. E ela é voltada à questão política, porque o interesse é de parcerias político-econômicas ainda. Mas muito obrigada pelas diferentes considerações. E tinha uma pergunta específica, mas eu vou deixar os colegas falarem antes que eu fique aqui monopolizando a palavra. Tudo bem. Estamos abertos às perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas, que todo esse intento assim, é muito interessante. Assim, e na ideia dele, quais são os principais debates e controvérsias, desafios em torno da internacionalização da literatura portuguesa, ao ver, assim, na sua ideia? Olha, eu não sou
um especialista em literatura, mas eu acredito que a gente está passando hoje por uma discussão muito grande a respeito do próprio ensino da literatura no contexto nacional. A gente vivencia aqui em Mato Grosso do Sul, em especial na UEMS, uma grande discussão hoje de reestruturação do currículo na área de letras, né? Uhum. E quando a gente olha para o currículo atual, a gente vê uma série de componentes curriculares da área de literatura que às vezes não se conectam, né, com outros componentes do próprio eixo teórico ali da literatura, ou mesmo se conectam com a prática docente na contemporaneidade. E aí há sempre uma defesa, né, de que nós não podemos rasgar os clássicos, que nós não podemos deixar de ler os clássicos, que os clássicos eles têm o seu papel, que o estudante de letras não pode sair da universidade sem ler o livro X, sem ler o livro Y. E alguns colegas que trabalham mais com formação de professores, né, ou com perspectivas decoloniais, dizem assim, tá, mas são clássicos para quem? Né? São livros memoráveis para quem? Será que a gente não poderia reinventar essa percepção da literatura hoje na contemporaneidade? Será que a gente não podia tentar encontrar uma forma de tornar a literatura menos colonial, a partir das tradições, inclusive, que nós aprendemos, que nos ensinaram sobre o que é saber literatura, para uma percepção de literatura que seja social, né, que fale da nossa sociedade, que retrate o nosso aqui, o nosso agora, e tantas outras coisas mais. Então, veja que dentro do próprio contexto brasileiro, a gente está ressignificando hoje, né, o que é ensinar literatura. E eu, particularmente, gosto muito dessa aventura, né, de olhar para os outros países e ver o que esses outros países estão fazendo, porque tem algumas visões de literatura, enfim, de língua, né, que elas podem ajudar a gente a pensar o nosso próprio contexto, né? Eu gosto muito de uma concepção europeia de que literatura está ligada à civilização. Então, é muito comum, em qualquer universidade europeia, você vai estudar literatura, você tem que estudar a civilização. Porque você consegue entender naquele processo histórico como que o texto literário serve, inclusive, como uma ferramenta de materialidade de estudo da história de um povo, de uma comunidade e tudo mais. Nós não temos uma mesma formação aqui no Brasil, mas nós lemos textos clássicos brasileiros ou portugueses, ou nas literaturas, né, estrangeiras também, que falam de momentos históricos específicos, de sociedades específicas. E, com todo respeito ao Sudeste, né, a maioria desses livros clássicos, eles retratam sociedades, assim, cidades como São Paulo, Rio, por vezes Belo Horizonte, interior de Minas, ou então, se a gente vai para a literatura nordestina, né, o contexto muito do Agreste ali, que é um contexto social que hoje, num país de 210 milhões de habitantes, pouca gente vivencia, né, ou conhece. E aí, se você vai para o exterior, né, e vê a literatura brasileira nesse exterior, como ela é difundida, como ela é propagada, é muito difícil que alguém que esteja, vou chutar aqui, na China, né, possa entender com facilidade o Auto da Compadecida de Arano Suassuna, por exemplo, que é algo muito particular da nossa realidade, do nosso contexto. Pode ser que alguém estude e queira vir aqui fazer uma viagem para compreender o que é esse sertão, né? E o que a gente consegue encontrar aí nesse sertão. Mas, ainda assim, né, essa compreensão só chega a partir do momento em que eu vivencio ali aquele contexto social. Eu tomaria muito cuidado em dizer também qualquer afirmação a esse respeito, porque
eu, por não ser um especialista da literatura, eu vejo que existe também uma ideia de que só os especialistas da literatura podem falar sobre o ensino de literatura. Mas não, nós temos hoje teses que são de linguistas aplicados, de educadores, né, de pessoas de diferentes áreas falando sobre a importância da literatura em determinados contextos. E a gente tem que tomar muito cuidado com alguns preconceitos reversos que são reproduzidos por nós, né, de dizer que existe uma literatura comercial. Mas eu acho que não, né? No contexto em que a gente está vivendo, as coisas elas não vendem só pela propaganda de marketing. Tem muita coisa boa que sai por aí, né? E que a gente confunde, as coisas, né? Mas vou dar um exemplo bobo. Quando Machado de Assis foi lançado, não vendeu. Né? O Machado de Assis foi vender depois que ele estava praticamente morto, diríamos assim. E por que a gente não pode aproveitar a história de pessoas vivas, né? Por que a gente não pode ler livros de pessoas que estão vivas? A gente precisa esperar morrer para dizer que não se tornou um clássico, né? Enfim, porque vendeu muito. Então, acho que existe uma acepção muito deturpada em relação ao que é comercial e ao que é interessante. E até mesmo, né, no mundo de tanto vazio de experiência inovadora em que a gente vive, que a gente, infelizmente, lida também com uma literatura que vem reproduzindo, né, outras literaturas o tempo todo para vender, isso é fato. Mas, às vezes, encaixa, né? Tem um escritor da universidade, só para fechar o exemplo, Carlos Piovesani, ele escreveu um livro recentemente, agora na pandemia, eu esqueci o título, mas fala sobre a volta do fascismo. E o Carlos Piovesani é um professor universitário com mais de 30 anos de vida acadêmica, escreve artigos e artigos e artigos, e quando esse livro foi lançado, ele vendeu, assim, em uma semana, quase 10 mil cópias. E ele não vendeu o título do livro, ele não teve uma equipe de marketing, né, para poder fazer o livro e tudo mais. É um livro acadêmico, mas vendeu. E é um livro que fala sobre a análise do discurso, né, durante a época da pandemia e tudo mais, numa perspectiva narrativa muito interessante. E hoje, se a gente chega na Saraiva, leitura, esse livro está lá entre os mais vendidos. E o Carlos, com 30 anos, né, de experiência docente, com publicações e tudo mais, começou a receber algumas falas, assim, meio estranhas, né, por assim dizer, de alguns colegas que, agora ele é o bambambão, entrou para a literatura comercial, está vendendo. Mas, enfim, não era um livro acadêmico, normal, né, como, sei lá, alguém publica e deu certo e emplacou. Mas, enfim, a gente tem que lidar, às vezes, com essas briguinhas acadêmicas, né? Eu não sei se eu posso responder, Jéssica. Não, claro, muito bem pontuado. Te ouvir é realmente um privilégio. Mais alguém gostaria de pontuar, fazer perguntas, comentários? Se posso, Jéssica? Vou também colocar uma questão para cada um. Em primeiro lugar, muito obrigada. Foram falas muito interessantes que abordam essa questão da internacionalização da língua e da literatura. Então, muito obrigada. Uma pergunta para a Luciane. Conheço a sua pesquisa muito bem, mas gostaria de saber, porque fiquei muito interessada com o comentário da Jéssica depois da sua fala, com esse paralelismo que talvez podemos criar entre a história até da língua portuguesa dentro dos países. E então gostaria de saber se dentro da sua pesquisa teve a ocasião de confrontar ou ter um paralelismo de histórias da língua portuguesa na França e no outro país, e o que essa história que você trouxe hoje nos fala em relação ao futuro da língua portuguesa na França. Qual é o futuro da língua portuguesa na França? E para o Lucas,
eu gostei muito da sua conexão entre essa questão da língua e literatura e depois as políticas linguísticas, ou seja, essa até carência de políticas linguísticas dentro desse mundo. Mas, no mesmo tempo, pensei também que existem, de fato, discursos em relação à língua e à literatura da língua portuguesa global. Estou pensando no discurso da CPLP, do ILP, em relação à língua e à literatura, à leitura em língua portuguesa. De que forma, na sua opinião, esses discursos mais internacionais dialogam com as realidades nacionais, que são, de fato, muito diferentes? Pode ter esse diálogo? Ou tem que ser uma política mais nacional que depois dialoga com o âmbito internacional? Não sei se me expliquei bem, mas muito obrigada. Você quer começar, Lucas, ou eu falo? Pode falar, a sua pergunta veio primeiro. Obrigada, Martina. Sim, Martina conhece bem o que eu faço, minha colega e amiga. Muito obrigada sempre. Então, Martina, eu trabalhei retraçando, e eu acho que isso também retoma um pouco o que o Lucas disse, né? Que aqui na Europa, eu penso também na questão do contexto francês, a língua também ela é trabalhada a partir da civilização. Cada vez a gente utiliza menos esse termo hoje, dos colegas da história aqui, eles estão utilizando cada vez mais o termo cultura, mas nós temos aulas ainda intituladas civilização. Então, por exemplo, um colega, um aluno que queira ter uma aula de português, aqui nas universidades, os alunos eles têm que escolher uma língua que entra dentro do currículo dele, ele vai estudar como uma outra língua, isso independente de qual formação que ele esteja fazendo. Então, ele vai fazer uma aula de 4 horas por semana, normalmente, 4 horas, dentre elas, 1 hora de comunicação escrita, 1 hora de comunicação oral, 1 hora de civilização ou cultura, e a outra aula ele pode escolher. Então, a civilização está ali, a questão histórica, para você aprender a língua, não só a literatura, mas pensando nos cursos de língua, especificamente em que não trabalhamos necessariamente a literatura, a gente vai trabalhar a questão de civilização. Isso é muito importante. Então, pensando nisso, até quando eu comecei a retraçar um pouco a presença do português aqui na França, eu fui retomar quando é que ele tinha iniciado e qual que era a presença, justamente para verificar qual é a presença do português do Brasil, do português de Portugal e das outras variantes, dos outros portugueses, e qual que é a presença toda essa diferença, porque nós temos que, quando estamos em um outro país, essas variantes têm que coabitar, e também tem uma relação de poder ali, o que é muito complicado. Então, para isso, a gente tem que entender quando começou e qual o papel também político de cada país nessa presença de cada variante. Então, eu retomei essa questão histórica, vendo que o português ele é muito presente, tem uma questão, o português de Portugal é muito presente por uma questão geográfica, por ser uma língua europeia, então a facilidade também com a mobilidade dos estudantes, com Erasmus, com diferentes programas, faz com que tenha mais interesse num determinado momento, pelo português de Portugal que pelo do Brasil. Mas isso acabou de alguma maneira, mas tem a questão de prestígio ainda, de qual é o verdadeiro português. É uma discussão muito antiga que já não deveria existir, porque já passamos por isso. Mas continua. Em diferentes espaços isso continua, e o português do Brasil tem que se apresentar como força ali, porque o português iniciou com o português de Portugal aqui, lá nos anos 20. Então, pela presença do governo português muito forte aqui, enviando leitores, enviando
recebendo também leitores portugueses, e também por uma questão completamente política, durante ali, entre lá nos anos 30 e 40, tinha um namoro muito presente entre o governo Vichy e o governo Salazar. Então, tinha todas as questões políticas atrás. Eu fiz um estudo sobre uma revista, o Boletim dos Estudos Portugueses, em que do Instituto Francês em Portugal. Eles tinham essa revista que iniciou em 1928 e terminou em 1987. Então, eu analisei essas revistas para verificar como que eles trabalhavam a questão da presença dos diferentes portugueses. E entre ali os anos entre 35 e 41, por conta dessa questão política, teve esse reforço muito grande dos professores portugueses aqui na França. E o Brasil, ele foi chegar aqui na França só mesmo tendo muitos colegas que iam para o Brasil e traziam, então, o Brasil para a França. Mas o governo brasileiro, ele se apresentou principalmente nos anos 50, quando ele enviou o primeiro leitor, Celso Cunha, todos conhecemos. Então, esse foi o primeiro momento assim do Brasil, e depois, cada vez mais, estamos reforçando. Por exemplo, o ano que vem, nós temos o ano do Brasil na França e o ano da França no Brasil. Politicamente, isso é muito importante. Estão fazendo muitas ações, estamos em contato com a embaixada, com a questão, com o departamento educacional e cultural, porque eles estão fazendo muitos movimentos para que o português do Brasil se apresente e tenha maior espaço aqui na França. Então, atualmente, nós temos 2 leitores do MRE, um na Universidade de Clermont-Ferrand e outro na Universidade de Paris III. Paris III é uma das mais antigas. E esse ano, no início do ano letivo, setembro, então vai ter mais um leitor na Universidade de Lyon 3. Então, é um trabalho bem pouco a pouco. E daí a tua última questão, que foi de você falou, qual que é a perspectiva do português aqui na França. É triste. É uma perspectiva triste no sentido de que a gente está num momento que tem que se reorganizar. Então, não é triste no sentido, nada vai... assim, é um processo de que temos que entender também qual é o governo que estamos. É um governo ultraliberal, em que as línguas elas têm que ter um sentido de existir. Então, tem que ter esse sentido que é comercial. Nós vemos já ações de diversos departamentos, eles estão se reorganizando para que eles ainda existam, que eles se dialoguem com outras línguas. Isso não é só o caso do português, acontece também com o espanhol, acontece também com o italiano, acontece com diferentes línguas. Então, a ideia de alguns departamentos é se juntar para fazer uma força e propor currículos de formações, seja português, espanhol, português, italiano. É o caso de uma das universidades que abriu em 2022, a Universidade de Bordeaux. Ela abriu uma graduação trilingue. Então, italiano, português, espanhol ou árabe. Eles podem escolher 3 entre elas. Tem o inglês também. Então, são maneiras de se manter na universidade, não só nos centros de línguas, mas como língua de especialidade, língua de estudo. Não sei se te respondi, Martina. Sim, obrigada. Muito obrigada. Lucas, gostaria de complementar? Sim, sim. Bom, a pergunta da Martina é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de política e planejamento linguístico, às vezes é quase impossível a gente ter uma previsibilidade geral. E mesmo que seja necessário prever como os diferentes contextos, né, podem impactar na política
linguística ou no planejamento linguístico de um país que está situado em um determinado contexto, a gente sempre vai deixar ali alguma coisa de fora. Mas é importante que o Brasil, nesses próximos anos, né, e eu acho que não só o Brasil, talvez toda a comunidade de países de língua portuguesa, nesses próximos anos, comece a fazer uma reflexão nessa direção, porque nós temos um cenário ainda muito novo, né, para a própria popularização do português como língua estrangeira, que leva em consideração a ascensão dos países lusófonos nesse cenário econômico mais abrangente. Se nós compararmos os países lusófonos, né, e eu vou tirar aqui Portugal, com os demais países que tiveram também as suas línguas espalhadas pelo mundo num cenário de língua franca, como a própria Inglaterra com o inglês, né, a França com o francês, a Espanha com o espanhol, nós temos talvez uma dificuldade de competir com eles no sentido de política linguística, porque eles têm mais de 500 anos de história fazendo isso, né? E, aliás, começaram esse processo colonial por um processo de planejamento e política linguística, de imposição da própria língua. E, evidentemente, ao longo dos anos, isso foi se reconfigurando, e hoje esses países apostam numa perspectiva de internacionalização da língua permeada por perspectivas de poder brando, que é uma estratégia muito adotada na diplomacia, que se traduz como a arte de convencer pessoas e corações pelo seu capital simbólico e cultural. Então, esses países investem milhões ou bilhões anualmente através das suas embaixadas, Aliança Francesa, Instituto Cervantes, British Council e tantos outros mais, né, na propagação da língua de forma branda. E eles sabem que as exposições artísticas, as exposições literárias, as exposições, enfim, de retratos sociais, né, desses países, ou cinematográficas e tudo mais, elas são complementares ao ensino da língua, mas é através delas que eu vou despertar o interesse para o aprendizado dessa língua, o interesse para o capital simbólico, né, daquele país que está em jogo e assim por diante. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples da gente entender, né, quando a França resolve tornar uma política pública de que cada ano vai ser o ano de um país na França, e naquele ano faz uma divulgação daquele país, como aconteceu, eu não me lembro mais se foi em 2013 ou 2014, o ano do Brasil na França, né? A ideia da França em fazer isso não é simplesmente reconhecer uma nação exterior, mas ampliar espaços de diálogo para a cultura, para a economia, e, evidentemente, né, chamar um país específico para conhecer a sua própria casa. E, com isso, se gera atrativos culturais, se gera atrativos linguísticos e tantas outras coisas mais. Então, quando a gente fala hoje numa política de internacionalização da língua portuguesa, a gente precisa conectar essa política a essas estratégias amplas de diplomacia, mas também a gente precisa entender que nessa política a centralidade não está na língua pela língua, mas na centralidade da língua como uma possibilidade de estratégias de interação, de interculturalidade, de intercompreensão entre as nações, que pode gerar, né, o compartilhamento de conhecimentos, que pode gerar, inclusive, a cooperação internacional, o estreitamento de laços culturais, a promoção econômica, porque assim a gente vai começar, né, a não só considerar que existe a demanda da língua fora, mas que existe a possibilidade de se aprender com cada projeto de atendimento dessas demandas. E é interessante também a gente olhar para isso, Martina, porque hoje essa demanda ela já não é mais regulamentada e regulada pelo governo brasileiro.
quando aqui no Paraguai, por exemplo, se estabelece que a língua portuguesa vai ser ensinada nas escolas, né, essa foi uma decisão evidentemente política, muito provavelmente econômica, mas ela não foi incentivada por uma vontade brasileira, diríamos assim, ou por uma vontade lusófona, mas por uma vontade do outro. Quando até mesmo, né, as universidades abrem cursos de formação de professores ou cursos de língua fora do país, né, isso não acontece necessariamente só por uma vontade brasileira, da diplomacia brasileira, mas é porque existe um interesse daquele país em estreitar laços com um outro país. Então, quando esse interesse deixa de ser particular meu, né, e ele passa a ser do outro também, e se a gente não está aberto a isso, a gente corre o grande risco, né, de até mesmo perder a nossa capacidade, né, de propriedade sobre a língua para o outro. Então, é importante aceitar a ideia de que nós devemos dialogar com o que sabe, o que quer fazer, o que quer promover, ao invés de simplesmente negar que ele possa fazer ou deva fazer. Então, eu acredito muito que, assim como acontece com o próprio francês, com o próprio espanhol, com o próprio inglês, em muito pouco tempo nós teremos várias pessoas em volta, né, do mundo que não são falantes nativos do português, mas que escrevem livros, materiais didáticos, né, e que têm experiências aí extremamente relevantes de ensinar e aprender a língua, que podem ser somadas às nossas expectativas políticas, né, dessa língua. E eu acho que o Brasil, para fechar minha fala, com todos os seus defeitos, né, ainda assim tem uma imagem muito característica de uma interculturalidade, sabe? Que é bastante representativo da nossa política mesmo de existência. O que eu quero dizer com isso? O Brasil é um país feito de refugiados, é um país feito de povos, é um país feito de migração. Até mesmo se a gente for olhar até a origem, né, dos povos indígenas que aqui existiam antes do processo de colonização. Eles se intercambiavam entre si, né, viajavam de um canto para o outro, né, não tinha essa necessidade de pertencimento fixo a uma terra. Mas essa mistura toda acabou gerando, né, um preceito cultural de sobrevivência nacional que eu acho que é bastante inspirador para a gente pensar até o mundo na contemporaneidade. Né? Não interessa o meu território, não me interessa a minha origem, mas me interessa o que eu posso ser, o que eu quero ser, e como essa língua que eu vou aprender pode me ajudar a ser alguém. Né? Se nós olharmos até mesmo nas comunidades de refugiados que se estabeleceram nas grandes cidades, eu vou sair agora de São Paulo, vou vir para Campo Grande, que é hoje a segunda maior comunidade de japoneses instalados no Brasil. Você tem em Campo Grande escolas de japonês até hoje, mas tem japoneses que não falam português. E olha que nós estamos no século XXI, no ano de 2024, em que você pode aprender português em qualquer canto. Mas eles não aprendem por questões diversas relacionadas à sua própria cultura. Mas aqueles que aprendem a língua, né, têm muita facilidade de encontrar trabalho, de se estabelecer socialmente, né, e tudo mais. Então, veja que a língua ela é um caminho, né, um mecanismo, uma potencialidade de emancipação social. Né? Então, acho que essa crença maior de língua é o que deve ser o projeto também de política linguística do português como língua internacional. Uma língua de interconexão, né, e de promoção cultural e social. Muito, muito obrigada. Eu acho que com essa fala nós podemos terminar, né? Toda a nossa mesa. Foi realmente muito proveitoso e muito rico em muitas informações, coisas que realmente vão ser levadas e estudadas ao longo do percurso.
E queria agradecer a todos os presentes, né? Não sei se Jefferson quer falar mais alguma coisa. Bom, só agradecer realmente a Jéssica pela mediação, ao Lucas e a Luciane pela apresentação, a Martina aqui, queridíssima também, a Patrícia, que será a nossa próxima expositora na próxima mesa, seja bem-vinda, Patrícia. Patrícia vai falar com o Paulo Feitor Pinto, que também é de Portugal, e o Marcos Vinícius, aqui do Rio de Janeiro. O Marcos é de Roraima, então a próxima mesa às 10h30, com eles dois. Então, nós encerramos agora a mesa 3 da nossa quarta GEPL, às 10h30, um pouquinho antes a sala é aberta, mas às 10h30 nós voltamos neste mesmo link para a mesa 4. E aí, às 2h, sempre no horário de Brasília, às 2h, a conferência das colegas da Universidade de Siena, na Itália, a Monique Carboni e a Maria Antonieta Rossi. Obrigado, pessoal.